E aí, minha gente, voltando aqui, né, para mais um vídeo, a gente vai falar, quer dizer, a gente vai corrigir essas duas questões, dando continuidade à correção das questões da prova, né, do TRF5. A gente vai corrigir essas duas questões aqui de gestão de conflito, tá? Que é a questão 32 e 33 da prova tipo 2, ok? TRF5, tá bom? Então, olha lá. Questão 32. Durante uma negociação e em pleno conflito, Júnior, técnico de segurança, lançou mão de duas táticas de negociação. Então, aqui ele está falando das táticas de negociação, tá? Em primeiro lugar, buscou fragmentar ao máximo as concessões, fracionando o objetivo final do causador da crise. E, posteriormente, diante de determinadas concessões impostas por esse causador, afirmou não ser competente para autorizar determinadas concessões. Nessa situação, quais são as táticas utilizadas, né? Então, olha só. Quando a gente fala em tática, você tem uma série de medidas que você tem que tomar numa negociação na gestão de conflitos, né? Então você tem lá, nunca diga não, né, de imediato, não prolongar demais essa negociação, não mudar o local de negociação de lugar. Lógico que às vezes acontece, pode ser que a negociação seja prolongada? Pode. Pode ser que tenha que mudar essa negociação de lugar, essa crise de lugar? Sim, talvez, tá? Mas existem regrinhas que você precisa tentar seguir, né? Então, assim, quando ele diz aqui, buscou fragmentar ao máximo as concessões, ou seja, aquele agente causador do conflito pediu uma série de coisas, né? Ah, eu quero isso, isso, isso e isso. Você vai fornecer tudo de uma vez? Não, né? Então, você vai dizer, olha, a gente primeiro vai te oferecer isso e a gente está tentando buscar essa outra coisa que você pediu, né? Então você vai oferecendo aquilo ali por parte, tá? Então significa você fatiar, fazer como se fosse o quê? Um salame, não é isso? Então você vai olhar lá as tuas opções. Então você poderia pensar, ah, fatiamento ou salame, letra A ou letra E, né? Então você ficaria assim na dúvida. Então, assim, quando você fraciona, que o ideal é isso, tá? Então, o seu agente causador lá do conflito pediu carro, pediu dinheiro, pediu uma pessoa, sei lá, uma autoridade específica, pediu uma série de coisas. Então, o que o negociador tem que fazer? Olha, nós estamos providenciando todos os seus pedidos, mas estamos aqui com esse pedido, tá? Estamos aguardando os próximos pedidos, entendeu? Então, é oferecer de forma fracionada os pedidos daquele negociador. De forma alguma, daquele negociador, não, aquele agente causador do conflito. De forma alguma você vai dizer, não podemos fazer isso, tá? Não pode fazer isso. Bom, e aí ele diz também, diante de determinadas concessões impostas por esse causador do conflito, ele afirmou não ser competente para autorizar determinadas concessões. Esse agente causador, ele pode pedir alguma coisa que o negociador não tem autoridade para aquilo, né? Então, ele tem uma autoridade o quê? Limitada. Ele pode autorizar certas coisas? Sim, mas pode não poder, né? Pode não poder. Ele pode não ter autoridade para liberar, conceder outras coisas, ok? Então, qual a resposta aí? Autoridade limitada. Quando ele diz não é competente para autorizar determinadas concessões, aí você vai para autoridade limitada. Ilimitada de forma alguma, né? Autonomia não, porque ele está dizendo que ele não tem autoridade para conceder certas coisas. Então você ficaria até entre a letra A e a letra E, autonomia mista. Então eu tenho autonomia para isso, mas não tenho autonomia para aquilo. Ele diz que não é competente para autorizar determinadas concessões. Então ele não tem competência para isso. Então ele tem uma autoridade limitada, tá? Então o gabarito aí, letra E, a técnica, né, uma tática do salame, porque o salame você não vê lá fatiadinho, né? Quando você compra o salame, ele é fatiadinho. Então temos aí a técnica do salame e da autoridade limitada, o gabarito letra E, tá bom? Vamos lá.
Na sede do Tribunal de Contas, na sede do tribunal, um funcionário alegando questões amorosas posiciona-se no parapeito do quinto andar e ameaça jogar-se e cometer suicídio. João, técnico de segurança escalado nesse dia, toma conhecimento e, reconhecendo tal situação como uma crise, com o apoio dos demais técnicos de segurança presentes, passa a adotar todas as providências quanto ao gerenciamento de crise. Vamos tentar resolver essa crise. Após o isolamento do local, isolou o local, estabeleceu os perímetros táticos. Você tem que lembrar dos perímetros táticos, isolar aquela imagem. Então, perímetro tático interno, perímetro tático externo. Ele inicia a negociação com o funcionário, a fim de demovê-lo da ideia de cometer suicídio, e solicita que acionem a polícia para adotar as providências no prosseguimento da ação. Então, chamou a autoridade responsável, né? Num determinado momento, um repórter solicita autorização para acompanhar a negociação de perto. Olha só, falou de imprensa, você já pensa, a imprensa está em algum perímetro tático? Não, a não ser que ela seja convocada, tá? O perímetro tático externo, não tem lá o posto de comando? Se o comandante de operações falar assim, traz a imprensa para minha sala de imprensa que eu tenho aqui no meu posto de comando, tá? Então, o posto de comando pode ter uma sala de imprensa. Pode ser que o posto de comando seja tão grande que tenha uma sala para receber a imprensa. Então, ele pode falar assim, olha, traz a imprensa aqui que eu vou dar uma coletiva, tá? Mas essa imprensa sempre fica fora dos perímetros táticos, tá? Então, vamos lá. Solicita que acione a polícia para adotar as providências do procedimento da ação. Num determinado momento, um repórter solicita autorização para acompanhar a negociação de perto, registrando os fatos em vídeo. João, que é o técnico de segurança, autoriza a aproximação do repórter com o intuito de que a imprensa auxiliaria no registro da legalidade das ações que ali se sucedem, caso resultasse em desfecho negativo. Então, ele com uma boa intenção, né, se a imprensa registrar, se o registro for, se esse fechamento for negativo, a gente tem aí um auxílio da legalidade. Considerando o cenário descrito, o que o João fez, né, ele acertou ao considerar tal situação como uma crise? Sim, é uma crise, tá? Todas as providências que adotou foram corretas, inclusive se valendo da presença do repórter, não. Essa decisão é sempre o comandante de operações, tá? Não você como técnico de segurança que vai autorizar a entrada da imprensa no perímetro tático. Letra A está errada. Letra B, não deveria ter considerado tal situação como uma crise? É sim uma crise, tá? Então, assim, tem que estabelecer perímetros táticos, né? Aqueles perímetros de segurança. Temos aí uma situação que é um suicídio, fugiu daquela normalidade, necessitou acionar a polícia, então temos sim uma crise. Tá? Acertou a solicitar a presença da imprensa? Também não. Letra B, tu já descarta. Letra C. Não deveria ter considerado tal situação como uma crise, pois não havia ameaça de outras vidas. Existe uma ameaça de uma vida, né? E, enfim, você não pode descartar que também existe ameaça de outras vidas. Mesmo assim, se tem um refém ou uma vida em risco, a gente já pode considerar assim uma crise. Ao adotar todas as providências descritas, criou um ambiente desfavorável. Errou também que poderia utilizar o fato como sensacionalismo. Não, aqui a gente está falando de crise sim, tá? Prejudicando a imagem do tribunal. Ele errou ao autorizar a aproximação da imprensa, ok? Além de prejudicar a imagem do tribunal, que está dizendo aqui na questão, pode causar outros fatos, né? A imprensa pode assustar o suicida ou pode ficar alterado, enfim, não é interessante essa autorização, a não ser que o comandante de operações permita. Letra D. Agiu corretamente ao tratar tal situação como uma crise, adotando todas as providências correlatas ao gerenciamento de crise. Errou ao autorizar a aproximação da imprensa, que deveria ficar afastada, uma vez que foram estabelecidos os perímetros táticos, não é isso? É isso. Agiu corretamente ao tratar tal situação como uma crise, adotando todas as providências correlatas ao gerenciamento de crise. Sim, estabeleceu perímetros táticos, acionou a polícia, tá? Errou ao autorizar a aproximação da imprensa, que deveria ficar afastado, uma vez que foram estabelecidos os perímetros táticos. É essa a resposta, tá? Letra D. Vamos ver a letra E. Agiu corretamente ao considerar tal situação como uma crise,
apenas falhou na negociação que deveria iniciar com a presença de profissional especializado. Olha só, quem dá essa resposta imediata para a crise também pode iniciar a negociação, tá? O profissional especializado você vai ter como um suporte, ok? Mas é o policial que pode iniciar a negociação sim, que dá a resposta imediata, tá bom? Agiu corretamente quando autorizou a aproximação da imprensa para o fiel registro do fato, a fim de salvaguardar sua imagem no tribunal. Não, 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 tá bom? Essa aproximação da imprensa não. A imprensa sempre fica fora dos perímetros táticos, ok? Tem que lembrar que temos aí o perímetro tático interno, perímetro tático externo. Perímetro tático interno, ponto crítico, tá? Os policiais envolvidos diretamente na negociação, ok? E o agente causador da crise, os reféns, ali no perímetro tático interno. Perímetro tático externo, temos aí o posto de comando, né? Onde temos aí o comandante de operações, também temos o posto de comando tático, se houver uma equipe tática, e aí fica dentro temos socorro, se necessário, ali. Então, você pode colocar no perímetro tático externo. Fora, você tem outras viaturas, tá? E temos também a presença da imprensa sempre fora dos perímetros táticos, tá bom? Dentro do perímetro tático, fica na tua cabeça, do perímetro tático externo, posto de comando, tá? Onde fica o comandante de operações e o posto de comando tático, se houver necessidade de uma equipe tática, tá? Fora do perímetro tático, você também pode deixar ali viaturas de saúde, né? SAMU, Corpo de Bombeiros, ok? Fora do perímetro tático, tá bom? Se o comandante autorizar, ok, imprensa outras viaturas dentro desses perímetros, mas não é o caso aqui da questão, isso aí é exceção, tá bom? Então a gente vai ficar aqui com o gabarito na letra E, ok? Não esqueça de dar o like, tá bom? Para o vídeo. E aí a gente tá com uma receptividade boa, né? Já falei que a galera tá gostando e tal. E a gente vai tentar melhorar isso aí para vocês, tá? A gente vai terminar de corrigir essa prova aqui ainda. Quero falar de mecânica e outros assuntos também, tá bom? Então acompanha aí que vai ser bem legal.